Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você vai estar assistindo este vídeo, mas seja bem-vindo no canal Ensina-me Silva. Este é o terceiro vídeo em que estamos gravando sobre o tema Deus não é humano, baseado em Números, capítulo 23 e versículo 19, que vamos estar lendo agora para podermos iniciar a nossa aula de hoje. Eu espero que a tua casa, que a tua vida e que a tua existência esteja coberto pelo manto sagrado do Senhor Jesus Cristo. Deus não é como os homens que mentem. Não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? E Ele diz que faz e faz mesmo. Então, neste momento, vamos estar orando para darmos início à aula deste vídeo. Eu espero que você possa aí aproveitar estes minutos com a gente, estudando e aprendendo a palavra do Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, estamos mais uma vez aqui, Senhor, para gravarmos este vídeo. É para a glória e honra do Teu santo nome, é para a gratidão da Tua obra. Senhor, abençoe cada pessoa que estará assistindo esse vídeo, seja com ela, com a casa dela, com a vida e com a saúde dela, principalmente espiritual. Abra o meu entendimento neste momento, Senhor. Traga em minha mente tudo o que nós temos estudado, tudo o que nós temos aprendido, Senhor, para estarmos sendo hábil, meu Pai eterno, e útil para o Senhor Espírito Santo. Eu me coloco nas Tuas mãos, para que agora, Senhor, através de mim, o Senhor possa instruir a muitos, ó Pai, acerca da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós temos aprendido sobre o termo Ri-Havé. Nas outras aulas, eu acredito que o editor já colocou a sigla, mas eu quero mostrar a sigla também. Aqui está. Este é um tetagrama que contém um Y, um H, um W e um H. Ri-Havé. Nós vamos aprender mais sobre esse tetagrama que foi dito a Moisés no Monte Sinai, quando ele disse: o eu sou é o que sou. Esse eu sou é o Ri-Havé, traduzido para o nosso português é Deus. Nós vamos também estudar uma outra palavra que também tem o mesmo teor, mas isso um pouquinho mais para frente. Mas é importante nós entendermos este tetagrama, que por muito tempo ele foi usado lá nos primórdios do Velho Testamento, mas ele era de difícil pronúncia, por não haver vírgula, por não haver vogais, por não haver acentuações. E nós vamos ver também, com o passar do tempo, com a modernidade da escrita judaica, eles foram acrescentando vogais, acentuações, para que pudesse ter mais sonorização e para não se perder com o tempo. Hoje, então, porém, vamos estar aí continuando neste assunto. E qual é o assunto, irmão Cláudio? Se você não assistiu os outros vídeos, volte lá no primeiro vídeo para você começar a acompanhar, mas para que só você possa ter ideia do que a gente já falou, a gente está falando sobre o nome de Deus. Deus tem um nome? Será que eu posso dizer se esse aqui é o nome de Deus? E no outro vídeo nós falamos, dentro da tradução
do eu sou, uma tradução livre, radical, uma tradução que designa no nosso português essa expressão eu sou. E nós falamos no vídeo passado sobre, dentro de uma forma radical, o que significa essa palavra eu sou na nossa tradução. Eu estou tentando achar aqui. Eu serei o que serei, eu sou existente. E Deus disse a Moisés: tornar-me-ei aquilo que me agradar. Ele faz que venha a ser ou mostrar ser. Eu me tornarei ou o que eu decidir me tornar. Eu sou aquele que é. Deus, irmão, ele não tem como defini-lo. Então não existe um nome, porque nome fala de personalidade, nome fala de psique, nome fala de uma existência limitada. Então Deus não tem um nome. Nós estamos aprendendo aqui na função deste termo, na tradução, na explicação, na colocação do texto, a aplicação deste termo, que usualmente hoje nós usamos como nome de Deus, mas que não é um nome de Deus. Mas pela sua aplicação nós acabamos adotando como nome de Deus. E hoje, irmãos, nós vamos estar estudando aqui, continuando o assunto. Então eu lhe convido, vamos embarcar novamente nesse maravilhoso estudo sobre o termo Deus. Olhando cada um destes textos, vemos Jesus em ação, pois tanto o Pai quanto o Filho estão em plena atividade. João, capítulo 5 e versículo 17. Você poderia falar assim, irmão, claro, você vai ler cada texto? Vou, irmão, porque é importante. Porque não podemos dizer que estamos estudando a Bíblia sem o uso da Bíblia. Então nós temos que estudar a Bíblia, irmão. João, capítulo 5 e versículo 17. Diz assim o texto: E Jesus lhe respondeu: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, para salvar os que estão perdidos. Filho do homem, então é Lucas 19 e versículo 10. Porque o Filho do homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Então, irmão, como eu disse agora há pouco, o termo Yahvé, ou Deus, e Jesus são definições das suas ações. Como eu li agora nas traduções livres de várias Bíblias, de várias traduções e edições, Deus ele se manifestou para o povo de Israel sempre da forma com que eles estavam precisando. Quando chegou na plenitude do tempo, quando chegou na plenitude do tempo, que era o tempo de Jesus vir à terra, ele se manifestou como? Como o cordeiro que tira o pecado. Isso está em João capítulo 1, versículo 29. Quando João Batista estava batizando no Jordão e viu Jesus, ele diz: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então o nome Jesus quer dizer Yeshua, salvar ou salvação. Yeshua, salvação. Yeshua, salvar. E o que significa salvar? É curar, é restaurar, é limpar, é purificar, é resgatar o ser humano de um grande perigo. E qual é esse perigo? O inferno e o lago de fogo e enxofre, que a Bíblia chama de segunda morte. Então, tanto o termo Yahvé, quanto o termo Jesus, quanto o nome Yahvé e quanto o nome Yeshua, significa ação. Qual é essa ação? De salvar o homem. Em Êxodo, capítulo 3, versículo 15, encontramos os termos Yahvé e Elohim, que Elohim nós vamos estudar daqui a pouco, irmão. Mas dentro de um único texto nós encontramos as duas expressões.
E Deus disse, eu já estou com ele escrito aqui, mas pause o vídeo, procure na tua Bíblia, depois volte o vídeo para você acompanhar a leitura comigo. Êxodo capítulo 3, versículo 15. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Senhor é Yahvé, Deus é Elohim ou Elohim. Então, irmão, essas duas expressões, Senhor e Yahvé, Deus Elohim, são os dois nomes máximos de Deus no Velho Testamento e no Novo Testamento. Algumas traduções antigas, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, elas colocavam o nome Senhor, todo ele em letra maiúscula. Isso identificava que era o Yahvé. Na tradução portuguesa da Bíblia, o nome divino traduzido por Senhor, que no original hebraico é Yahvé, é denominado o tetragrama sagrado, que ocorre cerca de 6.828 vezes no texto massorético. Vamos com calma. O texto Yahvé é Senhor. Agora há pouco eu falei que nas algumas traduções mais antigas, hoje nem tanto, mas algumas traduções mais antigas, geralmente Senhor, quando estava se referindo a Deus, ele vinha todo em letra maiúscula. Quando se referia a Jesus, ele vinha só o S maiúsculo, o restante vinha minúsculo. Então, nas traduções mais antigas, quando era todo ele em Senhor, em maiúsculo, o S, o E, o N, o H, o O e o R, todo ele maiúsculo, estava se referindo a Deus Pai. Quando só tinha o S maiúsculo e o restante minúsculo, estava se referindo o Deus Filho. E no textos massoréticos, qual é esses textos massoréticos? São o Velho Testamento que hoje nós temos em mão. Todos eles eram traduzidos dessa forma. Irmão Cláudio, o que é massorético? Massorético, irmão, são escribas judeus que conservaram as escrituras, que hoje nós chamamos de Velho Testamento. Eram monges, padres, monges, que eles trabalhavam tipo como escribas. E é esses massoréticos que acrescentaram vogais para que não se perdesse esse termo Yahvé com as traduções futuras. Então, assim, nós temos muito das revelações hoje da Bíblia em mão, graças a Deus que usou esses massoréticos, que eles faziam a copiação dos textos para eles não se perderem. Sendo até mais frequente do que o nome genérico. Genérico é não especificado, irmão, que pode abranger vários sentidos, várias formas, que em termos imprecisos ou vagos, ou seja, tudo que é genérico. Por exemplo, um remédio genérico. Por que se chama... você vai na farmácia e fala assim, olha, tem o que tal remédio? O rapaz fala assim, olha, temos aqui o genérico que custa mais barato. Aí ele fala assim, a fórmula é a mesma. É porque não há uma definição de fabricante. Por isso que é mais barato. Porque quando você vai comprar um remédio que tem a forma e tem o nome do fabricante, você vai estar pagando pelos dois. E no genérico você só vai pagar a fórmula, porque ele não tem uma definição de fabricante. Por isso que chama remédio genérico. E o nome mais genérico que está falando aqui é Deus, que ocorre aproximadamente 4.500 vezes em toda a Bíblia. Ou seja, o nome Senhor, que é Yahvé, ocorre 6.828 só no Velho Testamento. Já Deus, que é um nome genérico, e nós vamos explicar por que está dizendo que é nome genérico,
ele corre em toda a Bíblia 4.500 vezes. E qual que é esse Deus que está falando? Que é o Elohim, que vai estar no primeiro versículo da Bíblia, em Gênesis capítulo 1. Então, assim, nós temos dois nomes para designar Deus, ou dois termos, né? Ou dois títulos, ou duas formas de ação, né? Nós temos a Deus, Elohim, e nós temos Senhor, Yahvé. Anos depois, quando os escribas maçoretas adicionaram as vogais aos manuscritos hebraicos da Bíblia, no 7º ou 8º séculos depois de Cristo, com o objetivo de preservar o conhecimento da linguagem falada, eles adicionaram as vogais do verbo Adonai, que é Senhor, às consoantes do tetragrama, que quando transliterado tem a sua forma anômala, ou seja, é irregular, é fora do comum. Yohavá. Então vamos lá, irmão. Os maçoretas, eles se preocuparam que a forma escrita antiga se perderia com o tempo se ela não ficasse de fácil leitura. Fácil leitura, irmão, não é uma fácil leitura. O hebraico não é fácil de ler, irmão. O hebraico ele é complicado, tem que ter muito estudo para entendê-lo. Então, os maçoretas, eles queriam facilitar isso. Então, eles começaram então, a adaptar algumas coisas para tornar mais fácil a leitura, para que não se perdessem com o tempo. Como, por exemplo, o latim é uma língua morta, não se fala mais o latim. E eles não queriam que acontecesse isso com o hebraico. Então, o que eles fizeram? Eles começaram então a adaptar as palavras com vogais, com acentos. Eles pegaram as vogais do Adonai e colocaram o Yahvé. Aí ficou Yohavá, que mais futuramente ia ser traduzido como Jeová, que no português passou a se chamar Jeová. Esta forma foi difundida no meio cristão desde 1518. Só que dentro desse detalhe aqui, irmão, nós precisamos ter um cuidado. O termo Jeová, que surgiu no ano 1518, não tem uma etimologia certa. Por isso, as traduções e as Bíblias que estão sendo corrigidas ou atualizadas não estão usando Jeová para descrever o nome de Deus. Os nomes usados nas Bíblias atuais são Senhor e Deus. Irmãos, eu acredito que a primeira Bíblia que começou a abrir mão deste termo Jeová foi a Shed, que ela é uma escrita mais corrigida, mais atualizada. As outras ainda, até a pentecostais mais antiga, ainda leva esse termo Jeová, mas as que estão sendo editadas agora, as que estão sendo corrigidas, atualizadas agora, já não usa mais esse termo. Por que já não usa mais esse termo? Porque ela não tem uma história, não tem um fundamento da onde surgiu esse termo Jeová. Quando João Ferreira de Almeida foi fazer as traduções, e aqui eu me coloco à disposição, se vocês se interessarem, eu posso trazer um vídeo só falando das traduções da Bíblia. Qual é a diferença de qual, por que essa aqui é melhor, qual que essa aqui tem de diferença. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo só falando das Bíblias atuais. É lógico que eu não vou falar de todas, mas vou falar das mais famosas, as mais usadas, porque senão ficaria um vídeo muito longo. E as Bíblias de hoje, as mais atuais, elas não usam esse termo, Jeová. Irmão Cláudio, eu oro, eu adoro o nome Jeová. Irmão, eu não estou dizendo que para você mudar a tua forma de adoração. Eu só estou dizendo que as Bíblias, por não terem uma etimologia ou uma história daquela palavra, da palavra Jeová, ela não se aplica mais, ela não se usa mais. Então, assim, eu estou falando referente às traduções da Bíblia. Não que você precise mudar a sua forma de adorar. Então, irmão, Yahvé, Elohim, a gente está estudando primeiro agora o Yahvé, que através dos maçoretas sofreu uma mudança,
que se tornou Jeová, que não quer dizer que isso signifique Jeová, mas em algumas traduções depois portuguesada passou a ser Jeová. Mas como nós não temos, surgiu essa palavra em 1518 e como nós não temos a etimologia dela, então não se aplica mais. Os irmãos entenderam? Ficou claro? Irmão, vão colocando no comentário se vocês estão gostando, se eu estou falando muito rápido, se está tendo pouca informação. O último vídeo que nós colocamos no canal, nós praticamente fizemos uma pregação, né? Deixamos um pouco o estudo e fizemos uma pregação porque são tempos difíceis, irmão. Então, nós precisamos de uma palavra de consolo, mas eu creio que mesmo dentro daquele vídeo, que foi mais uma pregação do que um vídeo de estudo, eu creio que você foi consolado, eu creio que Deus falou com você. Então, nós temos essa preocupação também de entender o que o Espírito Santo quer fazer, irmão, porque por mais que estemos aqui estudando, ainda assim estamos sendo regidos pelo Espírito Santo. Amém? Glória a Deus por tudo isso. Outro texto que devemos estudar é o primeiro texto da Bíblia, Gênesis 1:1. Os irmãos lembram que eu falei que nós íamos estudar sobre Elohim? Então nós estudamos sobre Reavé, que é o tetragrama que formava o eu sou, o que sou. E agora nós vamos estudar Elohim, que está em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio. A palavra princípio, irmão, é berit, ou berish, que no hebraico significa início ou começo. Nós temos duas palavras, irmãos, dentro do mesmo livro que pode definir o mesmo livro. Está em Gênesis 1:1, que é berit, e Gênesis, que está em Gênesis capítulo 2, versículo 4. Lá no Gênesis 2:4 diz assim: aqui está a origem de toda a humanidade. Essa palavra origem significa no grego Gênesis, e a palavra princípio significa perit. Uma significa início ou começo do tempo, e a outra significa onde originou todas as coisas da humanidade, aonde surgiu o pecado, aonde que o homem surgiu, o jardim do Éden, entendeu? Então nós precisamos entender esses dois pontos importantes. De partida, onde iniciou a história da humanidade. Criou, Deus criou, irmão, é a palavra bara. Bara é trazer à existência aquilo que não existe. Deus, criou Deus. Deus é Elohim, no plural. El é o que vamos aprender agora, o céu e a terra. Então é isso que nós vamos aprender agora. Irmão, não se assuste por eu ter dito que a palavra Elohim é Deus em plural. Nós vamos entender tudo isso daqui a pouco. Criar em hebraico é bara, fazer ou trazer à existência o que não existe. Uma particularidade deste verbo é que ele é sempre usado com Deus como seu sujeito, o que significa que somente Deus pode criar. Vamos ler Salmo 33 e versículo 6. Salmo 33, agora tem bastante versículos, irmãos, então vamos lá. Salmos 33 e versículo 6. Diz assim, ó: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército dele, pelo Espírito da sua boca. Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11 e versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Eu vou ler na linguagem de hoje. Eu li na corrigida, na João Ferreira, revista corrigida, agora eu vou ler na linguagem de hoje.
É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. O que está querendo dizer aqui, irmãos, é que tudo Deus criou a partir do que não existe, pelo poder da sua palavra. Irmão, esse vídeo ele vai ficar um pouco vai ficar um pouco mais curto, porque eu vou ler agora três textos inteiros. E eu tenho que ler, irmão. Por que que eu tenho que ler? Porque ele faz parte para nós entendermos que Deus criou todas as coisas. É Jó, capítulo 38. Então, é 3 capítulos que eu vou ter que ler, irmão. Então, eu vou ter que ler, não, eu quero também ler, né? Para ficar mais legal para os irmãos entenderem que Deus criou. Depois disso, do meio da tempestade, o Senhor Deus deu a Jó a seguinte resposta: as suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você? Eu estou lendo na linguagem de hoje, viu, irmãos? Para ficar mais clara a leitura. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora que é valente e responda as perguntas que lhe vou fazer. Onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo? E quem foi que fez as medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação, as estrelas cantavam um coro, e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com a escuridão. Marquei os seus limites e fechei com trancas as suas portas. Eu lhe disse: você chegará até este ponto, e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. Jó, alguma vez na sua vida você ordenou que viesse a madrugada e assim começasse um novo dia? Você alguma vez mandou que a luz se espalhasse sobre a terra, sacudindo os perversos e os expulsando dos seus esconderijos? A luz do dia mostra as formas das montanhas e dos vales, como se fossem as dobras de um vestido, ou as marcas de um sinete no barro. Essa luz é clara demais para os perversos e os impede de praticar a violência. Jó, você já visitou os nascentes do mar? Já passeou pelo fundo do oceano? Alguém já lhe mostrou os portões do mundo dos mortos? Aquele mundo de escuridão sem fim? Você tem alguma ideia da largura da terra? Responda se é que você sabe tudo isso. De onde vem a luz? E qual é a origem da escuridão? Você sabe mostrar a elas até onde devem chegar? E depois fazer com que voltem outra vez ao ponto de partida? Sim, você deve saber, pois é bem idoso e já havia nascido quando o mundo foi criado. Você alguma vez visitou os depósitos onde eu guardei a neve e as chuvas de pedra, que ficam reservados para tempos de sofrimento e para os dias de lutas e de guerras? Você já esteve no lugar onde nasce o sol, ou no ponto onde começa a soprar o vento leste? Quem foi que abriu um canal para deixar cair os aguaceiros e marcou o caminho por onde a tempestade deve passar? Quem faz a chuva
cair no deserto, em lugares onde ninguém mora? Quem rega as terras secas e despovoadas, fazendo nascer nelas capim? Será que a chuva e o orvalho têm pai? E quem é a mãe do gelo e da geada? Que faz com que as águas virem pedra e que o mar fique coberto por uma camada de gelo? Será que você pode amarrar com uma corda as estrelas das 7 cabrinhas? Ou soltar as correntes que prendem ou que prende as 3 Maria? Você pode fazer aparecer a estrela d'alva ou guiar a ursa maior e a ursa menor? Você conhece as leis que governam o céu e sabe como devem ser aplicadas na terra? Será que a sua voz pode chegar até as nuvens e mandar que caia tanta chuva que você fique coberto por um dilúvio? Você pode fazer com que os raios apareçam e venham dizer-lhe: estamos às suas ordens? Quem deu sabedoria às aves, como os ibis, que anuncia as enchentes do rio Nilo? Ou como o galo que canta antes da chuva? Quem é capaz de cortar as nuvens? Quem pode derramar as águas em forma de chuva? Que faz o pó virar barro, ligando os torrões uns nos outros? Será que é você quem dá de comer às leoas e mata a fome dos leãozinhos? Quando estão escondidos nas suas covas, ou ficam de tocaia nas moitas? Quem é que alimenta os corvos quando andam de um lado para o outro com fome? Quando os seus filhotes gritam a mim pedindo comida? Glória a Deus! Glória a Deus! Deus está colocando a humanidade. A humanidade está personificada em Jó. Porque diante da grandeza de Deus, quem é que pode explicar? O homem, irmão, pela ciência, já descobriu que largura que tem a terra. O homem já descobriu da onde que vem a fonte de luz, que é o sol. O homem já andou em quase toda a superfície do mar. O homem já alcançou distâncias longas do espaço. Mas o homem não... Aleluia! Oh glória! O homem não consegue entender quem criou tudo isso. Eles dizem que é uma teoria do Big Bang, aonde havia uma imensa bola gigantesca que explodiu e que por bilhões de anos foram se ajuntando, se evoluindo até no universo que nós conhecemos hoje. Mas, irmão, tudo tem a mão de Deus. E Deus colocou a humanidade na pessoa de Jó na parede e disse: me explica tudo isso. E o homem não consegue explicar, irmão. O homem não consegue dizer como que fomos feitos, como que surgiu, porque o homem, irmão, ele é pequeno diante da grandeza de Deus. Vamos continuar. Tem mais 2 capítulos ainda. Agora é o capítulo 39, irmão. Acompanhe junto comigo. Esses 3 capítulos de Jó é tremendo, irmão, porque mostra o Yahvé, o Senhor, e mostra o Elohim, o Deus Criador, o Deus em ação, o Deus de produção, o Deus que age, o Deus que faz, o Deus que move. Não é esse Deus estático, parado, engessado, pendurado numa parede, não, irmão. É um Deus vivo, é um Deus que se assenta no céu, é um Deus que tem todo o poder e que nem ainda, irmão, toda a nossa imaginação alcançaria a sua grandeza. Versículo 1 do capítulo 39. Você sabe quando nascem os cabritos selvagens? Ou já viu nascerem as corças? Você sabe quantos meses as suas fêmeas levam para darem cria? Ou qual é o momento do parto? Você sabe quando elas se abaixam para dar cria, trazendo a este mundo os seus filhotes? Os filhotes crescem fortes no campo, depois vão embora e não voltam mais.
Quem deu a liberdade aos jumentos selvagens? Quem os deixou andar soltos à vontade? Eu lhes dei o deserto para ser sua casa, e os deixei viver nas terras salgadas. Eles não querem saber do barulho das cidades, não podem ser domados, nem obrigados a levar cargas. Eles pastam nas montanhas onde procuram qualquer erva verde para comer. Será que um touro selvagem vai querer trabalhar para você? Será que ele vai passar a noite no seu curral? Será que você consegue prendê-lo com cordas ou arado, a fim de arar a terra ou puxar o rastelo? Será que você pode confiar na grande força que ele tem, deixando por conta dele o trabalho pesado que há para fazer? Você espera que ele traga o trigo que você colher e o amontoe no terreiro, como batem a rápidas asas da avestruz. Mas nenhuma avestruz voa como a cegonha. A avestruz põe os seus ovos no chão, para que a areia quente os faça chocar. Ela nem pensa que alguém vai pisá-los ou que algum animal selvagem pode esmagá-los. Ela age como se os ovos não fossem seus, e não se importa que os seus esforços fiquem perdidos. Fui eu que a fiz assim, sem juízo, e não lhe dei sabedoria. Porém, quando ela corre, corre tão depressa, que zomba de qualquer cavalo e cavaleiro. Já por acaso foi você quem fez os cavalos tão fortes? Foi você quem enfeitou o pescoço deles com a crina? É você quem os faz pular como gafanhotos e assustar as pessoas com os seus rinchos? Impacientes, eles cavalgam o chão com as patas e correm para a batalha com todas as suas forças. Eles não têm medo, nada os assusta, e a espada não os faz recuar. Por cima deles as flechas assobiam, e as lanças e os dardos brilham. Tremendo de impaciência, ele sai galopando, e quando a corneta soa não pode parar quieto. Eles respondem com rinchos ao toque das cornetas. De longe sente o cheiro da batalha e ouve a gritaria e as ordens de comando. É você que ensina o gavião a voar e abrir as asas no seu voo para o sul? Será que a águia espera que você dê ordem a fim de que ela faça o seu ninho lá no alto? Ela mora nas pedras mais altas e no alto das rochas constrói o seu ninho seguro. Dali enxerga o animal que ela vai atacar. Os seus olhos o avistam de longe. Onde há um animal morto, aí se ajuntam as águias, e os filhotes chupam o sangue. Irmão, o primeiro capítulo que nós lemos, o 38, ele falou sobre a formação das chuvas, ele falou sobre a formação da terra, ele falou sobre o mar, ele falou sobre as estrelas. Agora, irmão, no capítulo 39, ele está falando das ações dos animais. Ele está falando, por exemplo, o animal, irmão, que mais é usado na guerra em todos os tempos e até hoje. Existe até nas cidades cavalarias de policiais, policiais que andam em cavalos dentro das cidades. Quem disse ou quem ensinou os cavalos a serem animais de guerra? Deus está aqui demonstrando o seu controle na natureza. Nós temos, por exemplo, a história de Elias. Elias, irmãos, que ficou em Querite, um tanque, uma represinha de água, por conta da perseguição de Jezabel, e todos os dias, de manhã e à tarde, um corvo lhe trazia alimento. Então, irmão, é quem deu ordem às cordonizes para voarem tão baixo no deserto para os judeus comerem. O Pedro, quando estava pescando no mar, Pedro estava ali, passou a noite inteira pescando, passou a noite inteira tentando pescar. Logo de manhã já estava lavando a rede quando Jesus aparece e manda voltar novamente o barco em alto mar. E aí ele tem que pedir ajuda de tanto peixe que eles pescaram.
Então, irmão, em todo tempo, Deus mostrando o controle sobre os animais, o controle sobre, irmão, a natureza. Porque a natureza, irmão, glorifica a Deus. A natureza é a manifestação da glória de Deus. A Bíblia diz que as pessoas conhecem Deus pela sua obra e pelo que Ele criou. E que ninguém ficará inocente dele, porque todos sabem que há um Deus que está por trás de toda esta obra, de todas estas maravilhas. Então aqui no capítulo 39 está dizendo assim, ó, foi eu que falei para a águia voar desse jeito, com a envergadura da asa, aquela águia linda, irmão, voando, cortando o céu, que na hora da tempestade ela sobressai as nuvens para ela não passar pela tempestade. A águia, irmão, que ela vai nas cavernas, nas fendas mais altas das montanhas, ela bate com o bico quando ela está muito velha, muito pesada, ela vai dentro dessas fendas, ela bate o bico na parede para quebrar aquele bico velho, nasceu novo. Ela arranca as unhas, que chega a espirrar sangue, ela arranca todas as asas para que ela se renova. Quem disse isso? Quem falou para a águia fazer isso, irmão? Quem deu essa ordem para a águia? Que ela se curaria, que ela se renovaria se ela fizesse isso? Então, em tudo, irmão, em tudo nós vemos a mão de Deus. Deus está por trás de cada obra na natureza, por cada um de nós. Eu falei aqui no vídeo passado, no Salmo 139, quando Davi começa a entender como é formada a gestação, como é formado os ossos, os órgãos, quando os tecidos vão se formando, as células vão se formando, aquilo tudo vai se tornando um ser humano. E ele disse, isso não tem como entender, irmão. Porque, aleluia, oh glória, porque Deus, irmão, é o que fez todas as coisas. Agora vamos ler o último capítulo 49. Então o Senhor disse, Jó, você desafiou a mim, o Deus Todo-Poderoso. Vai desistir ou vai me dar uma resposta? Oh, irmão, qual é o teu problema, irmão? Qual é a tua dificuldade? O que é que você está passando que este Deus não possa resolver? Depois de ouvir esses 2 capítulos, agora vamos ler o terceiro. Será que ainda, irmão, você acha que o teu problema não tem uma resposta? Deus agora chega diante de Jó, irmão. Porque os 35, né? Porque o primeiro e o segundo capítulo foi quando Satanás compareceu diante de Deus para falar de Jó. Mas os outros 35 capítulos, irmão, Jó fica ali, irmão, tentando questionar Deus, tentando dizer, não, se eu comparecesse e explicasse toda a minha história, ele ia entender. E esse aqui é um encontro entre o Criador e a criatura. Isso aqui é tremendo, irmão. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse, eu não valo nada. Que posso responder? Prefiro ficar calado. Já falei mais do que devia, e agora não tenho nada para dizer. Alabachou menefácia. Oh, aleluia. Oh, glória. Jó disse, eu não posso falar mais nada, Senhor, porque eu estou diante da tua grandeza. Como eu sou tolo diante da tua sabedoria. Como foi louca as minhas palavras. Eu falei de coisas que eu não entendi. Isso é tremendo, irmão. Porque no meio das nossas angústias, no meio das nossas agonias, no meio das nossas aflições, nós falamos coisas, nós dizemos coisas, nós colocamos Deus em um quadrado, em uma caixinha, que nós dizemos, Ele não pode resolver, Ele não pode fazer, Ele não pode agir, porque isso é difícil demais. Ou quando nós queremos fazer como Sara fez. Deus falou que vai te dar um filho. Eu não posso, mas vamos dar uma ajuda para Deus. Coloca Agar. Se deita com Agar, nós resolve tudo. Deus vai cumprir a promessa dele de uma forma de Deus não precisa da tua ajuda, irmão.
Deus não precisa da tua ajuda, porque Deus, Ele é Senhor por si mesmo. Vamos continuar, irmão. Então, no meio da tempestade, Deus respondeu a Jó assim: mostre agora que é valente e responda as perguntas que vou lhe fazer. Será que você está querendo provar que sou injusto? Que eu sou culpado e você é inocente? Irmão, será que você está querendo provar que eu sou injusto? Que eu sou culpado e você é inocente? Será que a sua força pode ser comparada com a minha? Será que você pode trovejar com voz tão forte como eu? Se você pode, então vista-se de glória e grandeza e enfeite-se com majestade e esplendor. Olhe para todos os orgulhosos, faça explodir a sua raiva contra eles e humilhe-os. Sim, olha para eles e humilha-os. Esmague os perversos no lugar onde estão. Sepulte-os todos na terra. Eu preciso parar aqui, irmão. Irmão, nós estamos contemplando uma era de tanta injustiça. Políticos corruptos, pessoas que assassinam friamente outras pessoas, ladrões que levam embora aquilo que as pessoas lutaram tanto para construir. Nós vemos uma violência desenfreada sobre a terra. Nós olhamos para os lados e parece que a injustiça está prevalecendo. Nós olhamos para o mundo e achamos que ser injusto é melhor. Que o certo e o correto e o justo já são coisas do passado. Mas um dia, irmão, todos estes que hoje se prevalecem da injustiça do homem, que hoje se prevalece da lei fraca do homem, todos esses corruptos, todos esses ladrões, assassinos, que se aproveitam das fragilidades, da fraca lei humana, um dia se depararão com a lei perfeita de Deus, com a justiça perfeita de Deus. E lá não haverá, irmão, o direito de recorrer da sentença. Porque hoje no Brasil, irmão, há tantos direitos de recorrer que às vezes acaba prescrevendo o crime e o culpado do assassinato não vai preso, porque prescreveu o crime. Mas diante de Deus não há como prescrever um crime, irmão. Diante de Deus não há como prescrever uma injustiça, mas foi feito em segredo. Romanos capítulo 2, versículo 16, diz que naquele dia todos terão os seus segredos abertos. Mas eu fiz na calada da noite, eu fiz num quarto escuro, eu fiz num lugar onde ninguém me conhece, não tem problema, está registrado no livro dos segredos e diante de Deus tudo virá à tona. Porque Ele é Yahvé, Ele é Elohim, e tudo está nu e patente diante dos seus olhos. Vou continuar, irmão. Vou continuar. Sepulte-os todos na terra, amarre-os na prisão dos mortos. Se você fizer isso, eu serei o primeiro a louvá-lo e a reconhecer que você venceu pelas suas próprias forças. Olhe para os monstros Belmonte que eu criei, como também criei você. Ele come capim como o boi, mas veja quanta força tem e como são poderosos os seus músculos. O seu rabo levanta duro como um galho. Irmão, eu vou parar aqui, porque agora ele vai escrever sobre o Belmonte, e no capítulo 41 ele vai descrever o Leviatã. E esses dois animais, irmãos, ele não há assim
nunca foi encontrado na arqueologia, nas escavações, animais como estes, Belmonte e Leviatã. O Leviatã ele é mais falado, o Belmonte eu acredito que é só aqui que ele é falado, acho que mais em outra passagem, acho que só em 2 passagens. Provavelmente são animais pré-históricos, que é outro assunto para outro momento. Mas também, irmão, o Belmonte e o Leviatã, eles são prefigurações do anticristo e do falso profeta. Eu não vou entrar nesse assunto porque é escatologia bíblica e o nosso intuito não é esse aqui. Então eu não vou continuar a leitura porque eu sei que vai descrever sobre este animal Belmonte. Tá certo, irmão? Então nós lemos o capítulo 38, o capítulo 39 e lemos o capítulo 40 do 1 ao 17. Do versículo 1 ao 17, o capítulo 40, para descrever, irmãos, a ação de Deus. E no texto do 42, eu vou ler também, 42, do versículo 1 ao versículo 6. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntas como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante, é que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo que disse e me arrependo sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Irmãos, quando a gente se depara com a grandeza de Deus, quando a gente se depara com o poderio de Deus, a gente percebe o quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos fracos, o quanto, irmão, o ser humano, ele é um pozinho, um grãozinho de areia, ele é uma pulguinha no deserto, ele é uma gotinha de uma torrente de chuva. E este Deus em que Ele mesmo agora se apresentou, irmão, que interessante, né, irmãos? Lá para Moisés está para frente de Jó, mas para Moisés ele disse: Eu sou. E para Jó, irmão, ele disse para Jó o que ele é. Ele é o Criador, ele é o que formou a terra, ele é que estendeu o espaço, ele é que deu formas aos montes, ele que disse para a águia como que ela devia voar, ele que criou o cavalo para a guerra. Para Moisés, ele só disse: Eu sou, Moisés. E para Jó não, ele falou o que ele era capaz de fazer. E isso, irmão, Deus só trouxe uma fagulha do seu grandioso poder, o poder de criação. Para a gente entender melhor, irmão, vamos lá. Deus criou os céus e a terra, para comprovar o capítulo 38. Deus criou os céus e a terra. Gênesis capítulo 1 e versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A humanidade, Gênesis capítulo 1, 26. Vamos ler Gênesis capítulo 1, quando fala da formação do homem. 26. Abra aí a tua Bíblia, para o vídeo. Diz assim, ó, aí ele disse: Agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, sobre os animais que se arrastejam pelo chão. Os exércitos celestiais. Isaías 40, versículo 26. Isaías 40, versículo 26. Diz assim, ó: Olhe para o céu e vejo as estrelas, que foi que as criou. Foi aquele que as faz sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são e chama cada uma pelo seu nome.
A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Eu vou ler na corrigida. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Eles a chamam a todas pelo seu nome. Por causa da grandeza da sua força e por quanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Irmãos, é lógico que aqui Deus não está falando de astros inanimados, parados no céu, que cada estrela é um sol. É algo inanimado, é uma bola de fogo que fica brilhando no espaço. Aqui, irmão, ele está falando dos anjos que criou e que quando ele ordena, todos os anjos comparecem diante dele e nenhum deles ousa faltar na sua convocação. Os confins da terra, 40, 28. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, é insondável o seu entendimento. É insondável, irmão. Na linguagem de assim, ninguém pode medir a sua sabedoria, na linguagem de hoje. Os irmãos estão vendo, irmão, a grandeza desse Deus? Os irmãos estão tendo a possibilidade de vários textos bíblicos, a Bíblia descrevendo a grandeza desse Deus. Tem hora que quando eu vou orar, irmão, eu fico pensando, meu Deus, como é que eu vou te adorar se todas as minhas palavras são tão pequenas diante da tua glória e do teu poderio? Ele cria, irmão, os confins da terra, norte e sul, Salmo 89 e versículo 12 e 13. Salmo 89, Salmo 89, 12 e 13. O norte e o sul, tu os criaste. Tabor e Hermon jubilam em teu nome. Tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão, e alta está a tua destra. A justiça e a salvação, Isaías 45, 8. Isaías 45, 8. Diz assim o texto sagrado: Destilai, ó céus, terras alturas, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza salvação, e ao mesmo tempo frutifique a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Que tremendo texto, né, irmão? Pena que o horário já se foi, nós já estamos aí com o horário avançado, eu só vou terminar essa parte aqui, mas que vontade de parar e examinar cada um desses textos, irmão. O mar, Isaías 45 e versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. É o mal, né? Eu falei mar, mas é o mal. Um coração puro, Salmo 51, versículo 10. Salmo 51, versículo 10 e o 12. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um coração voluntário. Novos céus e nova terra, Isaías 65, 17. 65, 17. Para nós terminarmos, irmão. Infelizmente, ou felizmente, né, graças a Deus, porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembranças das coisas passadas, nem mais se recordarão delas, ou recordarão. Irmãos, nós só ficamos 1 hora nessa página aqui, irmãos.
É muita coisa para comentar. E hoje eu li 2 capítulos e meio, né, inteiro. Então, nós vamos continuar na próxima aula falando sobre Elohim, né? Entendemos mais sobre este termo. Quero agradecer mais uma vez por vocês terem parado para assistir esse vídeo. Deixa aí o seu curtir, compartilha, comenta se está gostando, o que precisa melhorar. O editor que está editando os vídeos está colocando aí os versículos, os temas, o tema do estudo. Nesse aqui, o tema geral é Deus não é humano, mas de cada tópico tem um tema. Esse que nós estamos estudando é o nome de Deus. E eu estou feliz, irmão, por estar tendo essa oportunidade de conversar junto com você sobre a palavra de Deus. Muito obrigado. Eu te espero aqui na próxima aula, no próximo vídeo. Fique com a paz de Deus. Se cuide. Use máscara. Use gel, álcool em gel. Sempre que for possível, lave as mãos com água e sabão. Tá certo? Nós vamos vencer esse coronavírus, isso tudo vai se passar, Deus está no controle, tá certo? Vamos orar para encerrar esta aula, no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por mais este momento que estivemos juntos. Abençoe, Pai, cada casa, abençoe cada família, que este vídeo, Senhor amado, será executado. Senhor, a cada dia nos abre entendimento, a cada dia, Senhor, nos dá mais conhecimento, não para arrogância ou para nossa soberba, mas para aquilo mais humilde e mais, meu Pai eterno, dependente da Tua presença, nós nos tornamos, Senhor. Muito obrigado por esta aula, Senhor. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.